Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro RZAG ou RZAG11 da Risa Asset. Aí você vai me perguntar, e por que fazia tanto tempo que não tinha vídeo, Adriano? Exatamente porque ele não bateu a última meta. A última meta de views era baixa e ele não bateu. Dessa vez tem que bater, se vocês quiserem que esse Fiagro tenha mais vídeo ainda nesse ano, porque se não bater a meta 2 vezes seguidas, meus amigos, só no ano de 2025 que traremos novos vídeos para você. E esse Fiagro aqui normalmente ultrapassa 700 views com tranquilidade. No último vídeo não bateu, assim como teve, por exemplo, o FGA, que é um dos maiores sucessos do nosso canal. Infelizmente também não bateu a meta dele do mês passado e por isso a gente não trouxe vídeo agora nesse mês, só vai trazer daqui a 2 meses. Somente em setembro tem vídeo do FGA. Você que gosta do FGA, fique aí esperando. Infelizmente ele não bateu a meta, passou longe. 2 meses atrás ele quase que batia 2.000 views e dessa vez mal ultrapassou 700 views. Vamos falar do relatório do mês de junho aqui do RZAG, que trata dos pagamentos feitos agora no mês de julho, mas antes vamos trazer algumas informações, alguns números importantes para você. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 16,59%. Meus amigos, estúpidos 16,59%, lembrando que aqui é isento de imposto de renda. O Vigia, por exemplo, que tá com problema, aquele problema da Languiru, lancei vídeo anteontem dele, tá pagando mais ou menos esse yield, a diferença é mínima, só que lá tá com problema. Então, aqui é um fundo sem problema, dando esse yield aqui estúpido. Só que, no momento, ele está com 0,87 de P sobre VP, ou seja, está com 13% de desconto. Aí você pensa, um fundo top desse, com dividend yield estúpido desse, com um descontaço desse, eu vou entrar. Então aguarde, meus amigos. Mas em relação ao Vigia, eu posso garantir que ele está bem melhor. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra, de nenhum fundo imobiliário, de nenhum Fiagro, nenhum FINFRA, nenhuma ação. Só você, somente você pode se decidir se vale a pena ou não colocar ele na sua carteira ou até aumentar a posição caso você já tenha na sua carteira. Você vai ver essas informações, vai analisar essas informações, estuda melhor e aí sim você decide se você coloca ou não ele na sua carteira. Só que como eu sempre gosto de fazer, que eu acho mais justo, é colocar esse dividend yield distribuído nos últimos 12 meses como se a cota estivesse no valor patrimonial, ou seja, o P sobre VP estivesse 1, para quanto é que iria esse dividend yield distribuído nos últimos 12 meses? Ele cairia dos 16,59 para 14,50. Aí tem aquela questão, por exemplo, pessoalmente gosto de pedir uma diferença entre um fundo high grade e um fundo high yield, como é o caso aqui do RZAG. O RZAG é fundo high yield também, assim como a maioria dos Fiagros, de pelo menos 3% acima de um fundo high grade, do que um fundo high grade está pagando. E eu sempre considero como ponto de partida desses fundos high grades, 2 dos melhores fundos high grades, que são fundos imobiliários. Então eles estão pagando na faixa de 12%. Então um fundo high yield para mim teria que estar pagando na faixa de pelo menos 15%. Por exemplo, se ele fosse middle risk, aí eu já aceitaria ele pagar até uns 13,5%, mas ele é high yield, então ele deveria, para mim, estar pagando 15%. Isso é minha opinião. Você pode dizer, não, para mim tem que estar pagando só 1% a mais do que um fundo high grade. Então pronto, mas para mim ele teria que estar pagando pelo menos 15%. E o que ele pagou esse mês, 10 centavos e meio. 10 centavos e meio em termos de yield é 1,24%. E 1,24% é sim uma boa distribuição de yield do mês. Inclusive, ele está acima da maioria dos Fiagros. A maioria dos Fiagros esse mês pagou 10 centavos ou menos. 10 centavos ou menos. Quem pagou mais do que 10 centavos? O AGRX pagou 13 centavos novamente. A AGRX atualmente é o Fiagro que está pagando os dividendos mais altos, mas muita gente não investe lá porque ele é um fundo de uma gestora menorzinha, então muita gente não confia e ele está com uma pegada muito mais ultra high yield. Ele não é um high yield, ele é ultra high yield. É por isso que ele distribui mais, porque ele tem uma pegada mais arriscada. Então por isso ele também paga mais. Agora, dos mais tranquilos, por exemplo, esse eu considero que tem uma pegada high grade, mas que tá pagando muito bem, mesmo sendo high grade, é o CRAA da Spark. O CRAA pagou cerca de R$1,20. Como ele é um fundo de base 100, se a gente transformar ele para um fundo de base 10, ele teria pago 12 centavos. Então, 12 centavos para um fundo high grade, aí sim é muito top. Não é à toa que atualmente ele é o Fiagro que eu conheço que tá com o preço mais alto. O P sobre VP é mais alto no final das contas. A maioria tá ou 1 ou 0,99 dos tops, como KNCA, Snag, Rura, estão nessa faixa de 1 P sobre VP ou 0,99. E ele aqui tá 1,08, o CRA. Mas parando de fazer propaganda dos outros fundos, então a gente vai agora entrar no relatório do RZAG11 para vocês verem o que aconteceu no mês de junho. Entramos aqui no relatório do mês de junho, que trata dos rendimentos que foram pagos no mês de julho, e a gente vê aqui que o spread médio da carteira do fundo é CDI mais 4,96, pessoal. Como eu falo para vocês, essa taxa eu considero high yield. Gente que é mais
mais rigorosa pode considerar, por exemplo, CDI mais 4,5 taxa high yield. Para mim, o que ultrapassa o 4,5 seria uma taxa high yield, mas 4,5 seria uma taxa no limite do middle risk para o high yield, então pode ser considerada high yield também. Aqui a gente vê o valor que o fundo pagou no mês de julho, agora 10 centavos e meio, como eu já tinha falado para vocês. Nos últimos meses ele vem pagando 10 centavos e meio. O número de ativos do fundo é 34 ativos, mas o fundo possui apenas 14 devedores. A gente vai ver isso com maior precisão lá no portfólio do fundo. O valor patrimonial da cota no fechamento desse relatório era R$ 9,55. A gente vê que o patrimônio líquido alocado do fundo é de 96,73%, ou seja, ele ainda tem um pouquinho em caixa, cerca de 3,3% do patrimônio líquido do fundo está no caixa. 100% dos ativos são indexados a CDI, ele é um fundo 100% indexado a CDI e 100% atrelado a CRAs, ou seja, ele não tem nenhum outro tipo de ativo no fundo que não seja a CRA. E o fundo possuía no momento do fechamento desse relatório cerca de 87 mil cotistas, é um dos fundos que tem maior base de cotistas da nossa bolsa de Fiagros. Passando aqui para os resultados do fundo, a gente vê que no mercado secundário, no mês de junho, o fundo variou a cota entre 8,66 para 8,50. No momento está abaixo de 8,50. Aí a gente entra na DRE do fundo, que é uma das piores DREs de Fiagro que a gente tem, só mostra 2 meses e ultra resumida, mostra só uma linha: receita, despesa, resultado do fundo, resultado por cota. Só isso, além da linha de distribuição. E, por exemplo, ele não fala por que o fundo teve uma receita tão absurdamente mais alta no mês de junho em relação ao mês de maio. Pessoal, ele teve de receita em maio 7.173.000 e em julho 13.747.000. Basicamente, aumentou 6 milhões e meio a receita do mês de maio para o mês de junho. É um aumento absurdo que ele simplesmente não explica por que teve esse aumento. Eu considero, eu acho, eu creio, ele deve ter, assim como outros fiagros têm, devedores que só pagam de forma semestral, trimestral, e vários deles devem ter pago nesse mês de junho. Só isso me explica essa receita tão maior. Até porque, para quem não sabe, um fundo quando é muito indexado a CDI, quanto mais dias úteis, melhor, mais receita tem. Quanto menos dias úteis, menos receita. E no mês de junho teve menos dias úteis do que maio, ou seja, maio era para ter dado uma receita maior do que junho, se todos os devedores pagassem de forma mensal. Mas, como não deve acontecer isso, acabou sendo que no mês de junho teve uma receita muito maior. É por isso que eu gosto daquela DRE, como eu falo para vocês, que mostra 6 meses, no mínimo, ou um ano, que seria o ideal. Porque com isso a gente veria os pontos, os picos, que o fundo tem muito mais receita. E aí não ficaria essa dúvida aqui pra gente. Poderia até afirmar com certeza, realmente nesse mês aqui, apesar do fundo não dizer nada, o fundo deve ter recebido muito mais dinheiro, porque tem devedores que só pagam de forma trimestral e semestral e que pagaram nesse mês de junho. Mas a gente não tem essa certeza, mas provavelmente foi isso. O fundo, além de ter tido uma receita muito maior, ele também teve uma despesa muito maior. A despesa passou de praticamente 1 milhão para 3.350.000, um aumento de cerca de 2.350.000. Para mim, com certeza também, apesar do fundo não falar, ele teve a cobrança da taxa de performance. Vários fundos imobiliários e alguns fiagros também fazem isso, ou seja, cobra a taxa de performance no último mês do semestre. Deve ter sido o que ele fez, cobrou a taxa de performance nesse mês, por isso que a despesa foi tão alta. Mas mesmo assim, como a receita foi muito alta, o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo foi muito maior. Em maio foi 6.180.000 e em junho 10.380.000, uma diferença de 4.200.000. Só não foi maior exatamente por causa dessa cobrança dessa taxa de performance de mais de 2 milhões. Por exemplo, lá no Vigia teve cobrança de taxa de performance que foi cerca de 1.300.000 e aqui foi 2.300.000, uma taxa de performance absurda. Aí a gente vê que no mês de maio, por exemplo, o resultado por cota foi de apenas 9 centavos. E ele pagou quanto? 10 centavos e meio. Ou seja, ele precisou ir na reserva do fundo e pegar 1,5 centavo para complementar a receita. E isso é outra falha aqui da DRE. Não traz uma linha dizendo quanto é que o fundo tem em reserva. Para mim, deveria ter essa linha mostrando quanto é que o fundo tem em reserva. E não possui essa linha. Mais uma coisa que deixa a desejar essa DRE do fundo. Aí a gente observa que no mês agora de junho, como teve esse resultado absurdo, ele teve um resultado por cota de 15 centavos. E ele pagou quanto? 10 centavos e meio. Ou seja, ele nos colocou 4 centavos e meio em reserva. Então isso é muito bom saber que o fundo possui no mínimo essa reserva de 4 centavos e meio. Pode ser que ele tenha mais, mas infelizmente a gente não sabe, porque o fundo não tem essa linha e ele nem cita no relatório quanto é que o fundo possui de reserva. Seria bom que ele mostrasse. Vários fundos imobiliários, fiagros e até FIINFRAs mostram quanto é que o fundo possui em reserva, mas ele aqui é um dos que esconde. Aqui a gente chega nas perspectivas do fundo, mas antes eu gostaria de perguntar para você: você possui o RZAG ou RZAG11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição, reduzir a sua posição ou até mesmo zerar a sua posição? Que outros fiagros você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu
eu direi quais são os meus fiagros. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se você quer continuar bem informado, seja sobre fiagro, FIINFRA, fundos imobiliários e até ações, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, apenas 500 views. Se batemos a meta de 500 views, no finalzinho do mês de agosto, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de julho aqui do RZAG 11. E se a gente não bater, infelizmente, como seria a segunda vez que o fundo não bateria a meta, a gente vai demorar mais tempo para trazer vídeo aqui pro canal. Só traremos em 2025. Então nos ajude a bater essa meta pra gente conseguir trazer novamente uma leitura do relatório do mês. E como é que eu faço isso, Adriano? Se você puder, compartilhe. Mas principalmente, deixando seu like e deixando seu comentário, você ajuda a aumentar o engajamento e o YouTube de espalhar esse vídeo para mais pessoas e a gente consegue bater a meta mais fácil. Agora, se você deixar de dar o like, deixar de comentar, tem uma grande chance do YouTube espalhar para menos pessoas e a gente não conseguir bater a meta. Continuando aqui, a gente vê que nas perspectivas ele fala que o fundo está usando essa estratégia de compromissado reverso como uma boa alternativa para aumentar a alavancagem do fundo e trazer uma maior alocação e aumentar o potencial de rentabilidade do fundo. Só que quando a gente for ver ali daqui a pouquinho o portfólio do fundo, ele não cita nenhuma alavancagem, porque normalmente os fundos que fazem alavancagem, eles trazem uma linha mostrando, falando quanto é que está a alavancagem do fundo, mostrando quanto é que o fundo tem em compromissados reversos. Mas ele aqui não traz isso pra gente. Só nos traz aqui dizendo que tá com um pipeline aberto que vai ser finalizado até o mês de agosto, que seria 46 milhões. Então isso aqui a gente só vai ver no relatório do mês de agosto, que só sai no mês de setembro. Então até lá a gente não vai saber o que é que ele investiu, em qual novo devedor ele investiu, ou ele comprou outra CRA de um devedor que ele já possui na carteira. Aqui a gente chega no portfólio do fundo, a gente vê que ele cita 17 operações. Essas 17 operações seriam em 17 devedores a princípio, mas não são 17 devedores, são apenas 14 devedores, porque ele repete aqui a KPS, repete o irmão Usgato e repete o grupo Orita. E diga-se de passagem, aqui na KPS, por exemplo, e na Tafona, são várias CRAs atreladas a esses dois devedores, várias, e ele só cita eles uma vez. Ou seja, aqui é uma lista, na realidade, um portfólio que cita não o nome dos ativos do fundo, e sim o nome dos devedores, apesar dele repetir esses três. Como eu falei para vocês, ele tem 34 ativos, mas tem apenas 14 devedores. E aí ele junta, compacta todas as dívidas em uma só linha, com exceção desses três. E a gente vê que a KPS deve no total de 17,5%. Se você somar aqui essa linha com essa linha, é 17,5% de dívida da KPS com o fundo e 17,3% da Tafona com o fundo. Então são 34, praticamente 35% do patrimônio líquido do fundo atrelado a apenas dois devedores. Isso é muito ruim, é uma concentração muito alta. Eu falo para vocês que o mais interessante é o fundo deixar o devedor dever no máximo 5% do patrimônio líquido. E aqui temos dois devedores, cada um devendo cerca de 17,5% do patrimônio líquido. É muito alta essa dívida. E esses outros dois aqui também têm uma dívida complicada, de quase 10% com o fundo. O grupo Celine e o grupo MG. Então isso aqui não é nada bom. Na verdade é isso, não é nada bom. Se você somar esses 4 devedores, mais de 50% do patrimônio líquido do fundo está atrelado a apenas esses devedores. Aqui a gente vê, confirma que o fundo só possui ativos atrelados a CRAs, 100% CRA, e aqui a gente vê nos indexadores que o fundo é também 100% indexado a CDI. E aqui a gente vê as taxas. A gente não vê nenhuma taxa muito baixa. Taxa baixa aqui do fundo é, por exemplo, esse CDI mais 4,15, esse CDI mais 4, que para mim são taxas middle risk. Logo, é como eu falei, o fundo majoritariamente é indexado a taxas high yield. É por isso que o fundo tem essa pegada high yield. Aqui a gente vê a coluna de todos os percentuais das dívidas atreladas ao patrimônio líquido do fundo, o que totaliza aqui nessa coluna o valor total do fundo de 649 milhões, que é o patrimônio líquido do fundo, sem mostrar aquela linha que eu falei para vocês da alavancagem que o fundo falou que tinha, e ele não nos mostra aqui claramente quanto é. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. O importante é você deixar o seu like e, se possível, comentar e até mesmo compartilhar para ajudar a gente a bater essa meta. Se você não deixa o seu like, pelo menos já nos garante praticamente a gente não bater a nossa meta, e dessa forma a gente não consegue trazer novamente uma leitura do relatório do mês de julho no finalzinho do mês de agosto. E aqui embaixo tem mais um vídeo aqui para você continuar acompanhando o nosso canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!